Este é o podcast Ser Humana. Uma conversa sobre a gente. E na edição de hoje, eu vou conversar com a Daniela Máximo, uma médica veterinária que é especialista em gatos. Não bastasse a nossa loucura, a loucura humana, estamos intoxicando os bichos com as nossas angústias e com os nossos dissabores? Parece que sim. Eu conversei com a médica veterinária Daniela Máximo, que atende animais domésticos em Marília, no interior de São Paulo. Ela é médica homeopata e especialista em gatos. Dani falou sobre essa mudança que está acontecendo entre humanos e bichos e como a medicina veterinária vem lidando com as alterações de comportamento dos animais que estão misturadas com as emoções dos seres humanos. Daniela Máximo é formada em medicina veterinária pela Unimar de Marília. Especializou-se em medicina felina porque sempre se interessou pelos gatos. Ela disse que acha os gatos muito parecidos com o ser humano. Atualmente, Daniela se dedica à medicina integrativa. É uma especialidade que atende o bicho e atende toda a família com a qual o bicho convive. Dani me contou que a medicina integrativa utiliza diversos métodos para atender as famílias e seus animais e que esses métodos ajudam o médico veterinário a entender onde está o problema na família que ecoa, que aparece na doença do bicho. Ou seja, o veterinário detecta se o animal está doente fisicamente porque está sintonizado com o problema emocional do seu tutor. Dani, o que é a medicina integrativa? Como que ela funciona e como que você atua nessa especialidade da medicina veterinária? O que é medicina integrativa? A gente atende o animal como um todo. Na realidade, hoje em dia, a gente atende a família. Exatamente porque essas relações entre o humano e o animal estão se tornando doentias, na maioria das vezes. Entendi. Então, muitas doenças que a gente acha que é físico no animal, não é. São emocionais. Ela tá vindo do emocional do proprietário, isso. E ele só tá repertorizando isso. Tá, mas isso daí não acontecia antigamente, quando as pessoas tinham gato, cachorro em casa? Ou não era estudado, simplesmente? Ou a gente que mudou? Como é que é isso? Na realidade, isso é mais novo. Sempre teve esses estudos, sempre tiveram as pessoas que defenderam essa parte mais comportamental, mais ambiental, mas era taxado meio como louco. Como você entende o que o animal está pensando, o que ele está sentindo? E hoje a gente tem mecanismos para descobrir isso, né? A radiestesia, ela te mostra, a cromoterapia, constelação familiar. E hoje em dia, na constelação familiar, eu não trabalho com constelação, mas a constelação familiar, ela traz o animal também dentro da família, do meio familiar. E hoje a gente evoluiu bastante. A medicina também, quando você vai fazer interdisciplinar com uma família, o animal, ele tá dentro daquela família. Então precisa ter, além do enfermeiro, do médico, do cardiologista, do especialista na doença da pessoa, se ele tem um animal em casa, precisa ter o veterinário para estar tratando essa correlação. Com todos os profissionais ou entre só a família? Com todos os profissionais. Com todos os profissionais. Eu não lembro o nome agora, como chama isso. Mas é uma coisa do Ministério da Saúde mesmo. Essa tipo interdisciplinariedade? Isso. O veterinário, ele está entrando na medicina da saúde, né? Ele entra como um membro nessa parte. Antes a gente, o cachorro tava ali, o gato, ou o porquinho da Índia, as pessoas têm de tudo hoje, né? Tem cobra. E
cobra. E o legal do integrativo é que você pode tratar com qualquer um. Como assim? Qualquer um. O passarinho, ele absorve. A cobra absorve. A lagartixa, sei lá. O animal de estimação principal da pessoa, o que é muito ligado com ela, ele vai ter essa característica. Entendi. Então, a terapia reikiana, a gente aplica o reiki no animal e a gente começa a perceber a ligação forte que esse animal tem com o tutor. Isso mexe em que tipo de sentido? Para acionar isso no animal? A gente trabalha com os chakras. Então, a gente vai desde a parte emocional até a parte física. O físico é o último a ser atingido. Então, o corpo, ele vai dando sinais. Então, ele vai dando sinais desde a parte emocional. Você começa a ter uma tristeza que você não sabe de onde vem. Você começa a ficar mais irritado. E aí isso vai criando o quê? O irritado vai ter uma gastrite. O magoado vai desenvolver um problema no fígado. O que tem problema com pai e com mãe, a maioria dos problemas vão ser renais. Certo. Então a gente tem essas interligações com a medicina integrativa. É muito interessante. E esse problema no animal vai ser o mesmo que eu, por exemplo? Eu vou ter um problema que vai acionar o meu fígado, no animal também vai ser o fígado? Ou não é assim tão simples? Não é assim tão simples, mas na maioria das vezes isso acontece. Isso porque ele tenta tirar o mal do dono. Ele tenta puxar de alguma forma. Ele não gosta de te ver triste. Então, como ele é um filtro, né, e ele deveria, na realidade, metabolizar isso estratosfericamente e jogar fora. Só que quando a carga é muito grande, ele acaba interiorizando e virando doença. Então, é aí que a gente entra para começar a diluir e a começar a mostrar para ele que ele não precisa absorver tudo daquela forma. Porque cada vez que ele absorve aquilo dessa forma, ele te deixa mais triste. E aí você fica mais doente. Principalmente hoje, nessa relação que a gente tem tão próxima com o animal. Isso piorou? Essa relação mais próxima piorou pro animal? Piorou demais. Tá. Hoje as pessoas substituem filhos, as pessoas substituem pais. A pessoa que perde os pais ou que não tem uma relação muito legal com o pai e com a mãe, ela vai sair daquela casa. Ela não quer ficar sozinha, então ela vai e pega um animal. E aí ela cria aquele animal como se fosse um filho mesmo. Coloca roupinha, observa ele como se fosse uma criança. E o animal, ele não é uma criança, ele é um animal. Então chega a usar lenço umedecido para todas as vezes que o animal sai na rua limpar as patas. Essas relações um pouco mais assim. Tá errado? Não sei. Mas o problema não é a atitude em si, mas é a forma como é feito, ou a carga emocional que se coloca nessa ação. Isso, eu acho que isso é o que pega. Entendi. Isso é o que pega. Tá. O que eu escuto muito. O meu animal tem que viver 100 anos. Ou o meu animal não pode morrer antes de mim. Tudo que eu tiver eu vou dar pro meu animal. Ontem veio uma cliente aqui na loja para comprar alimentação natural, porque ela ouviu dizer que a alimentação natural aumenta a longevidade dos animais. E ela estava me contando que ela foi num advogado, porque ela tá com medo de morrer e os animais dela ficarem descuidados. Então ela quer deixar um testamento
para uma parte da aposentadoria dela ser destinada aos animais dela. Parece que já existem vários casos assim. Inclusive, também juridicamente, casos de separação de casais em que isso acontece, né? A justiça entra para intermediar essas relações das pessoas, casais, com os bichos, né? Hoje em dia eu tenho várias clientes, eu tenho 3 clientes que se separaram do marido e a guarda é compartilhada. Sim. Então o cachorro fica uma semana com um e a outra semana com o outro. Imagine isso na cabeça do cachorro. Muda o ambiente, muda o ambiente, muda o ambiente. Então, até que ponto que isso é saudável para o animal para satisfazer o ego do dono? Tem um jeito de ajudar o animal com esses tratamentos? Muito, muito. Para ele se integrar a essa coisa de ser repartido, uma semana aqui, outra semana ali, tem como? Sim, tem como. Tem como, assim como o ser humano, né? Uma criança que cresce com pais separados, ela vai ter que absorver isso e saber lidar de certa forma que aquilo não crie feridas lá na frente. Então, é importante a gente estar tratando. Eu acho que o primeiro a ser tratado é a conversa com o proprietário, né, com o tutor, para ele não passar essa responsabilidade para o cão. Porque o dono, ele fica muito... você lembra quando você ia mudar de casa? Sim. Meu Deus, eu deixo o meu gato ou eu levo o meu gato? Entendeu? Ele, na realidade, ele vai absorver aquilo que você está pensando. Então, se você estiver seguro daquilo que você está fazendo, para ele também. Se ele for para casa do pai e ficar lá uma semana e depois ele voltar para casa da mãe, e isso for normal, natural, isso não vai trazer nenhum tipo de problema psicológico para ambos. Agora, se aquilo for, a dona vai deixar o cachorrinho uma semana na casa do pai e aquilo dói para ela. Ela sente. Aí isso sim vai causar um mal-estar. Então, pode ser que o cachorrinho não fique bem, que ele pare de se alimentar, que ele desenvolva uma colite, que é uma das principais coisas que são diarreia sanguinolenta. Ela está muito ligada com o emocional do abandono, do ficar sem saber o que está acontecendo. Então isso vai ocorrer. E às vezes o animal é tratado clinicamente e não é clínico. Aquilo é emocional. Se você não dilui aquilo, você vai manter o animal naquela crise. Aí você entra com um tratamento bem específico, que é esse tratamento da medicina quântica, aquela questão toda. Isso. Tá. A medicina quântica dilui bastante, a gente usa o reiki, usa os cristais, cromoterapia. É uma gama bem grande mesmo de tratamentos que a gente consegue captar aonde está falhando. Então esses problemas a gente pode dizer que pioraram para os animais porque eles ficaram mais próximos da gente. Antigamente, eu lembro da minha avó falando, não era animal, não era bicho, assim, era criação. Isso. Eu chamava de criação, da porta para fora. Olha, só para a gente voltar um pouquinho na história, ração, o alimento pronto, ele foi introduzido em 1989. Antes não existia ração. Os animais eram alimentados com o resto de comida, com o que a gente comia. Sim.
Qual era a diferença? Eles tinham vida livre. Isso. Exatamente porque eles não ficavam dentro de casa. Não conviviam. Não conviviam. Com o advento da ração, isso ficou muito mais fácil. Então, muito mais pessoas começaram a adquirir cães pela facilidade. E o animal começou, em vez de ser animais de caça, ele começou a ser animal de companhia. Então, mudou o papel do animal. Antes ele ficava fora, os gatos eram para caçar ratos. Eles eram utilitários. Utilitários, essa é a palavra. Essa é a palavra. Tanto que morria, era substituído e pronto. E pronto, acabou. Morreu, acabou. Alguns eram um pouco mais, assim, homenageados, digamos, porque faziam um trabalho muito bom. Então, ele era útil demais. Então, uma pessoa... Isso, a pessoa sofria porque não ia ter mais aquela utilidade, mas não aquele animal. E aí eles começaram a cada vez entrar mais para dentro. Aí eles vieram para o quintal, as pessoas também foram saindo da zona rural e foram vindo mais para a zona urbana. Cada vez mais as casas estão diminuindo, cada vez mais as famílias estão diminuindo, cada vez mais o poder aquisitivo das pessoas está restrito. Então, as pessoas optam pelo animal do que ter um filho. Né? E acaba causando essa série de problemas. E eu acho que a vida caótica que a gente leva hoje, a gente no interior, a gente ainda tem uma vida um pouco mais tranquila, você acorda um pouco mais tarde. Mas uma pessoa em São Paulo, que ela acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, para chegar no trabalho 9 horas. Para chegar depois em casa, que horas? 11 horas da noite. Então, eu acho que essas relações, assim, tumultuadas, elas estão causando problemas tanto nos animais quanto nas pessoas. Ou seja, a gente, pegando essa mesma situação, a gente arruma um animal para fazer companhia, mas a gente mesmo não ficava em casa. Sim, não faz companhia pro animal. Você sabe que você vai chegar em casa e vai ter um animal, mas o animal não sabe se você vai chegar em casa. Então existe aquela síndrome de separação, os animais que latem sem parar, que miam sem parar, que começam a urinar e defecar fora dos locais. Tudo uma forma de chamar atenção, de falar, algo tá de errado comigo. Esses cachorros que latem bastante, ou esses gatos que miam muito, tem ligação com essa questão da separação. Sim. Certo. A falta do ser humano. Agora, então, com a pandemia, não sei qual vai ser, o que vai acontecer com esses bichos. Houve um estresse, né? De aguentar o ser humano o tempo todo em casa. O ser humano estava proibido de sair, quer dizer, então havia um estresse já dentro das pessoas. Né? Sim, um medo. O medo da doença, o medo de perder o emprego, aquela coisa de ficar o tempo todo dentro de casa. Como é que ficou para os bichos, assim? Então, no começo, o que aconteceu? A pessoa começou a observar que ela não tinha uma rotina com o bicho. E que ela dentro de casa, ela não tinha essa rotina. E ela começou a observar que dentro de casa ela precisa ter uma rotina com o bicho. Porque senão, se ela não acorda, o bicho também não acorda. Se ela não leva o bicho para passear, o bicho também não vai passear. Se ela não brinca com o animal, ela não brinca. Porque o que acontecia? A pessoa acordava, vamos pensar numa pessoa que trabalha. Ela acordava, ia pôr o alimento pro animalzinho, ia se trocar, ia descer do apartamento, levava o bichinho para fazer o xixi, o cocôzinho dele, dava sua voltinha matinal, subia, arrumava a caminha, eu via se a comidinha tava tudo certo. Tchau, tchau, mamãe vai trabalhar. Ia trabalhar. Ela não sabia como o animal ficava dentro de casa. Às vezes voltava no horário do almoço,
colocava aquela comida ali, de novo, via se estava tudo bem, saía para trabalhar, voltava à noite, descia com o animalzinho, passeava de novo e subia. Quando ela foi para dentro de casa, as primeiras semanas você não podia sair de dentro de casa. Então, a questão de passear com o animal, não tinha. E outra, a pessoa, eu não vou trabalhar, então, para que eu vou acordar? Então, a pessoa acabava dormindo até mais tarde. Poxa, o cachorro ali, né? Xixi, papá, né? Tipo o gato. Aquele, o Simon's Cat, né? Papá, né? Entendeu? Então, a bagunça começou dali. E aí as pessoas começaram a perceber que elas iriam ter que ter uma rotina. Só que essa rotina, para você fazer quando você está dentro de casa, não férias, ela foi se estendendo, e ela foi se estendendo, e ela foi se estendendo. E as pessoas foram perdendo o emprego, então essa rotina se estendeu para sempre. E os bichos estão dentro desse contexto. Muitos bichos perderam, por exemplo, o quartinho onde eles dormiam. Ou estavam acostumados que a casa era um silêncio. Aí estão as crianças dentro de casa correndo, televisão ligada o dia inteiro, porque imagine que pessoas dentro de casa. E o bicho estava acostumado, saiu todo mundo, beleza, vou dormir. Então, esse estresse, essa hiperatividade, cheiro de comida o dia inteiro dentro de casa, os animais ficaram tudo obesos. E as pessoas, consequentemente. Se você não tem nada para fazer, o que você vai fazer? Comer. Aumentou demais o número de clientes para esse tipo de tratamento por conta desse estresse da pandemia? Demais. Demais. Para esse tipo de tratamento? Aumentou demais. Animais com lambedura compulsiva, animais que mutilam o rabo, com problemas de insônia, animais que não dormem durante a noite, acabam trocando o dia pela noite. Então isso aumentou bastante, assim, a gente vê. E colite. Colite é uma coisa que essa diarreia com sangue a gente vê bastante. Tanto em cão quanto com gato? Tanto cão quanto gato, porque a angústia da pessoa, o animal absorve essa angústia, ele traz para o físico. O medo de perder o emprego, o medo de perder um ente querido, o medo de ficar doente e morrer, ficou bem evidente mesmo agora. A gente interfere na vida do bicho, e no que eles interferem na nossa vida? Eu acho que eles são tudo de bom. Eu acho que os bichos, eles vieram para nos trazer paz, alegria, cumplicidade, ensinar pra gente o que é o companheirismo de verdade. Que na realidade você não precisa estar a todo momento mostrando que você tá ali, mas você tá ali numa lambida, né, numa patinha que ele coloca na sua mão, uma piscada que o gato dá, que aquilo é tão puro, é tão deles aquilo. E muita gente, pro gato, né, isso é importante. Muita gente tirou o escritório onde o gato ficava, tirou o escritório não, virou um escritório onde o gato dormia, por exemplo. Então isso para eles é traumático, você modificar essa rotina. O lugar que ele escolheu, né? O lugar que ele escolheu. Então tem que ser feito com muito jeito, com muita conversa, e percebendo o que aquilo vai trazer de ruim para ele. Uhum. E às vezes permitir que ele entre ali, porque às vezes a pessoa fecha a porta e fala, não, aqui você não vai. Opa, mas espera aí, aqui eu sempre vivi.
Esse respeito que é o que a gente tem que aprender e que a gente tem que perceber. O que a gente pode dar para os bichos de bom e o que eles podem dar para a gente? Olha, eu acho que o que eles dão de bom é o companheirismo mesmo, esse olhar no olhar, essa cumplicidade sem pedir nada em troca, que eu acho que isso é o mais bonito que eles transmitem pra gente. E eu acho que a gente é aprender a respeitar os limites que eles têm. Eu acho que essa é uma relação saudável. Essa é uma relação mais sem sofrimento para ambas as partes. Saber que o convívio com eles vai ser limitado, que acho que isso traz um sofrimento muito grande para o ser humano. Saber que o bicho vai durar 7 anos, 12 anos. A primeira pergunta quando a pessoa compra um filhote é: qual raça dura mais? Qual raça dura mais? Ai, eu vou pegar um gato, porque eu ouvi dizer que gato dura 28 anos. Parece o celular, né? Exatamente. Quanto vai durar esse celular? O medo, essa possessão que a gente tem em relação a eles, eu acho que isso é muito doentio. E isso faz mal para eles. E eles estão se tornando possessivos também. Muito possessivos. O gato não deixa o cachorro entrar na casa. O gato não deixa o outro passar na porta do quarto. Se ele estiver deitado na cama e a pessoa for passar, ele ataca. A gente tem muito isso. A mãe vai ralhar com o filho, vai brigar com a criança, o cachorro avança na mãe. Todos os instintos deles que seriam bons, que é o instinto de guarda, tá aflorando de uma forma doentia, deturpada. A gente é responsável. Se aquilo for tratado de uma forma saudável, vai ficar tudo bem. Lógico, obedecendo os limites. Eu não vou, por exemplo, colocar um pitbull dentro do apartamento e nunca vou passear com ele. Agora, eu posso colocar um gato no apartamento e nunca sair com ele na rua. Só que eu tenho que respeitar os limites dele. Claro. Eu tenho que ter locais para ele subir, para ele descer. Sim. Eu vou ter que ter um enriquecimento ambiental para a hora que eu não tiver, ele conseguir brincar sozinho, sem você estar presente. Então, é isso que a gente ensina para o proprietário. As primeiras conversas são exatamente para perceber o que está doentio nessa relação. O que está fazendo o tutor sofrer, o pai e a mãe daquele bicho sofrer, que está fazendo com que esse bicho sinta esse sofrimento e que isso se transforme num caos dentro daquela família. Ou seja, o médico veterinário hoje ele tem uma amplitude de atuação muito maior. Muito maior. E uma visão muito maior. O bicho que não está integrado com a família não existe. Se o veterinário não conseguir tirar qual é a rotina daquela família, o que a gente vê muito... Eu estava assistindo uma palestra de uma veterinária e a gente passa um monte de receita pro proprietário dar em casa para o animal. Colírio de 8 em 8 horas, o outro colírio de 6 em 6 horas, medicamento para o gato oral 6 vezes ao dia. Aí o tutor chega na casa dele, ele se apavora. Ele fala: meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? O meu gato vai me retalhar, eu não vou conseguir dar o remédio. O que eu estou fazendo com meu filho? Eu preciso dar o remédio, porque senão ele não vai sobreviver. Então, essa interligação, ela precisa estar muito bem estabelecida. Eu preciso saber os seus limites
para conseguir chegar num ponto onde eu vou conseguir tratar o seu animal sem te causar um trauma. Você também tem que ser tratado. Muito, muito bem tratado. Muito bem tratado. Eu atendi uma cliente, ela tinha passado por uma nutricionista e a nutricionista passou a receita da comida para a pessoa. Só que a pessoa não faz comida nem para ela. Então, assim, ela tinha muitas dúvidas de como fazer, de como aquela quantidade, ela não sabia nem, por exemplo, ela passou 300 gramas. Ela falou, eu não sei o que é 300 gramas. Aí a pessoa fala assim, mas se você não tem uma balança na sua casa, aí já não é um problema meu. A veterinária devolveu essa resposta para ela. A menina ligou para mim chorando, porque ela descobriu que eu fazia comida. Ela falou, eu preciso, porque a comida vai salvar o meu cão. Calma, né? Vamos lá, você quer fazer a comida para ele? Você quer que a gente faça? Então é isso. Estamos todos precisando de ajuda. Seres humanos e bichos. Precisamos de orientação, de apoio e de uma boa conversa. Precisando muito de conversa. Precisando demais. As pessoas estão muito carentes, né? Podcast Ser Humana. Uma produção minha, Tereza Godoy, para o blog Ser Humana. E hoje eu conversei com a médica veterinária Daniela Máximo, que é especialista em gato e atua com a medicina integrativa. Obrigada por me ouvir e por acompanhar o blog Ser Humana. Até já. Até a próxima conversa.